dia, boa tarde, boa noite ou uma boa madrugada. Eu quero aqui, meus queridos irmãos e queridas irmãs e simpatizantes da nossa fé em Cristo Jesus, eu quero aqui compartilhar com você uma reflexão que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, e no seu versículo 19, que está escrito assim: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Ou também estará o nosso coração. Queridos, se por acaso no decorrer desta mensagem você ouvir um bebezinho chorando, é o meu filho, tá? Ou uma tosse é minha filha, tá bom, irmãos? Mas foca aqui, tá? Nessa reflexão. A Bíblia nos diz que Jesus, ele estava no monte das bem-aventuranças. Porque quando Jesus ele inicia o seu ministério terreno, aqui sobre a face da terra, logo após João Batista estar preso, ele sai apregoando o evangelho, ele sai apregoando que é chegado o reino dos céus. E agora diz a Bíblia que Jesus, ele também começa a anunciar sobre as maravilhas do reino, porque o ministério de Jesus é acompanhado de cura, libertação e salvação. E agora, diz a Bíblia que Jesus, quando ele estava saindo de um determinado lugar, e ele viu um monte de pessoa, como se fosse um bando de ovelha sem pastor. Diz a Bíblia que ele sentiu compaixão e ele sentiu a necessidade de ensinar, porque isso era de costume do nosso Senhor Jesus Cristo, ensinar. Porque a gente vivemos em um contexto que quando nós vemos um irmão no erro, nós preferimos aplaudir o erro dele. Nós preferimos que ele continue no erro dele, mas não ajudamos. Mas Jesus ele vai fazer diferente. Ele olha para aquela multidão e vê como que era um bando de pessoas, como se fosse um bando de ovelhas sem pastor. E ele começa a ensinar. Ele começa a falar sobre o reino dos céus. Ele começa dizendo assim: bem-aventurado são vós, porque quando vós são perseguidos, o reino dos céus é de vós. E aqui Jesus ele chega em um determinado lugar que se encontra no versículo 19. Eu estava lendo e achei bem interessante, porque ele, nesse versículo 19 aqui, que vai ser o nosso foco, querido, ele diz assim: Não ajuntei-vos tesouro na terra, aonde ladrão mina, aonde a traça corrói, aonde o ferrugem consome, mas ajuntei-vos tesouro no céu. Porque ladrão não entra, traça não consome, ferrugem não corrói. Sabe o que eu quero dizer para você? É que quando você junta lá no céu, você não perde,
você não perde. E Jesus ele traz um ensinamento dizendo: não se preocupem em juntar demais aqui. Se preocupe em juntar no céu. Porque juntando no céu, o seu tesouro, ninguém vai roubar. Porque a gente vemos tantas pessoas se matando por bens material, por um pedaço de terra. E agora estamos diante de uma mensagem que é profunda. Profunda mesmo, querido. Que Jesus ele diz com dureza: não juntei-vos aqui, porque aonde estiver o teu tesouro, também estará o teu coração. Jesus está dizendo mais ou menos assim: dependendo do que você está preservando, guardando para o futuro, se caso for ali abalado, você se abala. Pensa bem comigo. Juntei tanto para fazer tal coisa, mas no final deu errado. Eu, Marcos, vou ficar abalado porque a minha aposta estava toda naquele projeto que eu fiz. Mas esqueci que o foco realmente não era esse. Porque o foco que Jesus estava querendo dizer para aquele povo daquela época era assim: juntai-vos tesouro no céu. O nosso foco como cristão é juntar tesouro no céu. E aqui uma parte tão interessante também dessa reflexão é que existiu um homem há muito tempo atrás. Talvez você já tenha ouvido essa história. Há muito tempo atrás existiu um homem por nome chamado Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. Diz pessoas, historiadores, que este homem por nome chamado Alexandre o Grande, ele foi um grande guerreiro, ele foi um grande comandante em batalhas, que conquistou país, conquistou terras, conquistou tudo. Ele era um homem de estratégia. Presta atenção. Ele era um homem de estratégia. E ficou de uma forma tão grande, tão poderoso, rico, que certa vez, quando ele está voltando de uma de suas campanhas, diz historiadores que ele adoeceu. Ele adoeceu, e quando ele adoeceu, o levaram embora para a sua casa. E agora ele está deitado diante da sua cama, prostrado. Alexandre era um grande homem, presta atenção, de nome. E agora ele está diante de uma cama, prostrado. Sabe o que eu quero destacar aqui neste momento? Não importa o patamar que você se encontra, não importa aonde você chegou, não importa, porque quando chega uma enfermidade ou chega um problema, automaticamente isso vai nos abalar. E agora ele está em cima de uma cama, enfermo. E percebendo que está para morrer, ele vai chamar os seus comandantes, os seus capitões, porque ele bem sabe que a sua morte está vindo. Porque eu costumo falar, querido, que quando nós estamos diante de alguma adversidade, nós trememos. Mas eu quero dizer para você que é cristão ou para você que não é cristão, confie em Deus.
confie no Senhor, pois a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para todo o sempre. E aqui agora ele chama os seus capitães e estão de volta dele, estão em volta dele. E ele olha para cada um deles e diz: eu sei que a minha morte é chegada. Eu sei que logo passarei dessa vida para outra. E eu tenho 3 desejos que eu preciso que sejam cumpridos. E agora os seus generais, seus capitães estão ouvindo. E ele começa ali olhar no olho de cada um para ver se realmente eles iam cumprir. E um deles vai dizer: pode falar. E ele diz assim: o meu primeiro desejo é que quando eu morrer, eu quero que vocês chamem os melhores médicos para carregar o meu caixão. E eu fiquei olhando agora, neste momento agora, essa cena se passou aqui agora diante dos meus olhos. Quando ele diz: eu quero que vocês chamem os melhores médicos para carregar o meu caixão. Eu fico olhando para cada um dos seus generais, um olhando para a cara do outro e dizendo: isso é fácil, pode deixar conosco. Qual é o segundo? O segundo desejo é esse: eu quero que quando os médicos estiverem levando o meu caixão, eu quero que vocês vão atrás jogando todos os meus tesouros, todas as minhas pratas, todos os diamantes, todas as pedras preciosas que eu conquistei com as minhas mãos, com as minhas forças. Porque tem um ditado que diz assim: maldito o homem que confia em outro homem. Só que não. A Bíblia diz que maldito o homem que confia na força do seu próprio braço. E ele está dizendo: eu conquistei com as minhas mãos, com os meus braços. E eu quero que vocês, nessa caminhada, joguem todos pelo caminho quando estiverem levando o meu caixão. Ficaram pasmos, porque era muito ouro, era muita prata, eram muitas pedras preciosas. E ele estava dizendo para jogar à beira do caminho quando eles estivessem levando o seu caixão. E agora um dos seus generais vai dizer: e qual que é o terceiro desejo? O meu terceiro desejo é simples. Eu quero que quando me enterrarem, eu quero que vocês deixem as minhas mãos para fora do caixão, para que fiquem balançando ao vento. Esse terceiro desejo, meu querido, eu fiquei mais espantado. Confesso que eu fiquei mais espantado de quem estava ali no momento ouvindo. Como assim ser enterrado e ficar com as mãos para fora do caixão balançando ao vento? Como assim? E agora um dos seus generais, espantado com esses 3 desejos sem pé e sem cabeça, presta atenção nessa reflexão. E agora um dos seus generais vai dizer: olha, meu senhor, os seus 3 desejos a gente estamos sem entender até agora. Tudo bem, o primeiro a gente até entendemos aí, quem sabe. O segundo mais ou menos, mas o terceiro não dá para entender. E ele ali em cima da cama, porque, querido, quem está doente não fica sentado em um sofá. Fica dentro de um quarto ou em cima de uma cama.
Você observa isso pelo hospital. A pessoa que está doente não fica sentado no banco, mas em cima de uma cama, dependendo da enfermidade. E agora ele ali deitado na cama, ele reúne, quem sabe, o resto da sua força para explicar os 3 desejos que ele pediu. E ele olha no olho dos seus generais, dos seus capitões, dos seus administradores. E ele vai dizer assim: olha, o primeiro desejo eu vou explicar para vocês, porque eu quero que os melhores médicos carreguem o meu caixão. É simples. É para que eles entendam que diante da morte, ou glória, diante da morte, o médico não tem poder de curar. Porque se estiver morto, o médico não pode trazer a vida. Mas eu quero alegrar você que vai estar ouvindo. A Bíblia nos diz que aquele que crer no Senhor, ainda que estiver morto, esse viverá. Se Alexandre o Grande ouvisse esta mensagem, talvez ele diria: aquele que crê no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. Mas ele olha para cada um dos seus generais e diz que diante da morte, ciência nenhuma tem o poder de trazer à vida aquele que já morreu. E o segundo desejo eu vou explicar para vocês. Por que jogar todo o meu tesouro pelo chão no caminho quando estiverem levando o meu caixão? É que, para vocês entender, generais, para mim entender, é simples. É que todos possam entender que tudo que é conquistado aqui na terra, ouro, prata, tudo isso, para onde nós vamos, nada disso nós levaremos. Nada disso nós levaremos. Porque Jesus, aqui no capítulo 6, versículo 19, se Alexandre o Grande conhecesse, ele diria: o grande Senhor Jesus Cristo disse: não ajunteis nada aqui na terra, mas ajunteis-vos tesouro no céu. Ou seja, tudo isso que eu conquistei em batalha, nada disso eu vou levar. Ou glória, nada disso eu irei levar. Tudo o que conquistamos hoje, nada disso nós iremos levar. Nada. E agora, e o terceiro desejo, nós queremos saber. Eu fico olhando agora para a cara de cada um desses capitões, de cada um desses generais, dentro do quarto, olhando pasmo para ele após cada explicação, esperando a resposta para o terceiro desejo. Quando de repente ele enche agora, quem sabe, o seu peito de ar e diz assim: as mãos para fora do caixão. É simples. É que para todos que passarem por ali no cemitério, eu quero que eles enxerguem que esta pessoa aqui, que está com as mãos levantadas para fora do caixão enterrado, que da mesma maneira que veio ao mundo sem nada, com as mãos vazias, retornará para o pó. Sabe o que eu entendo com essa reflexão? É que tudo que nós conquistarmos aqui hoje, nada disso nós levaremos. Mas eu quero dizer para você que a única coisa que você vai levar, querido,
A única coisa que você vai levar é apenas a tua salvação. A tua salvação. Então eu quero deixar essa reflexão para você. Não se preocupem em juntar demais para não levar nada. Leve a tua salvação. Leve a tua salvação. Fique com essa pequena reflexão e que você reflita. Reflita aí quando Jesus está dizendo: não juntei-vos tesouro aqui na terra. Não juntei-vos tesouro aqui na terra, mas juntei-vos tesouro no céu. Querido, que Deus te abençoe. Que esta palavra, que essa reflexão possa te alcançar. E já peço a você que não é inscrito no canal aqui do YouTube, é Vida de Pregador, tá? Se inscreve aqui, compartilha em nome de Jesus para que possa alcançar vidas em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um de vós. Amém?